E aí, manos e minas, vamos resolver mais uma questão hoje? Essa aqui diz o seguinte: qual o determinante da matriz abaixo? Antes de nós começarmos a responder esse probleminha, nós devemos lembrar o que seria o determinante de uma matriz. Uma matriz é composta por linhas e colunas. Nesse caso aqui, nós temos uma matriz com uma, duas linhas e nós temos uma, duas colunas. Então, a ordem dessa matriz é 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Determinante de uma matriz é um número associado a uma matriz quadrada. O que seria uma matriz quadrada? Relembrando, é aquela matriz que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Por exemplo, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante. Para cada matriz quadrada, nós temos uma forma de encontrar o determinante. Nesse caso aqui, como nós temos uma matriz 2 por 2, uma matriz 2 por 2 sempre terá 4 elementos. Dois desses elementos estarão na diagonal que nós chamamos de principal e dois desses elementos estarão na diagonal que nós chamamos de secundária. Para calcularmos um determinante de uma matriz 2 por 2, nós precisamos multiplicar os elementos que estão na diagonal principal, nesse caso seria A vezes D, e sempre subtrair pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária, que nesse caso aqui, ó, seria C vezes V. Professor, é muita letra. Por favor, traduza na nossa linguagem. Então tá certo, eu vou traduzir na linguagem de vocês. Pegando aqui a nossa questão, nesse caso nós teríamos que os que estavam na diagonal principal seria I elevado a 425 e raiz de 5. Então nós precisamos multiplicar os dois. Nós ficaremos com I elevado a 425 vezes raiz de 5. Não é isso, galerinha? Menos, sempre é menos, tá vendo? Os elementos da diagonal secundária multiplicados. Nesse caso aqui, ó, nós teríamos 6 vezes I elevado a 6. 6 vezes I elevado a 6. Professor, então como é que nós resolvemos isso? Nós precisamos lembrar que toda vez que o I tiver com expoentes diferentes de 1, ou seja, quando o I não estiver lá sozinho, nós devemos utilizar uma regrinha para pegar esses expoentes e deixá-los de uma forma mais simples. Nós vimos em sala que existem 4 potências que nós devemos lembrar de I. I elevado a 0, que sempre será igual a 1. I elevado a 1, que sempre será igual a I. I elevado a 2, que é igual a menos 1. E I elevado a 3, que é igual a menos I. Nós precisamos lembrar dessas 4 potências para que nós consigamos responder probleminhas com esses, com potências maiores. E como é que nós fazemos isso, professor? Basta pegarmos as potências que têm esses valores maiores e dividirmos sempre por 4. Vamos começar com I elevado a 425. Então, nós ficaremos com 425 dividido por 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. 4 menos 4, 0. Desce o 2, né, galera? O 2 não dá para dividir por 4, então nós vamos precisar descer mais um número. Se nós descemos mais um número, lembrem-se que nós precisamos acrescentar um 0 no dividendo. Então, ficamos com 25 dividido por 4, que é igual a 6. 6 vezes 4, 24. 25 menos 24, 1. Então, significa, galera, que I elevado a 425 é a mesma coisa da potência I elevado a 1. Que quando nós vamos ver lá na tabela, ó, I elevado a 1 é igual a I. Então, aqui no lugar de I elevado a 425, só precisamos colocar o I. Sempre nós vamos olhar para o resto, tá? O resto da divisão é justamente aquela potência que nos interessa. Aqui, I vezes raiz de 5 menos 6 vezes
I elevado a 6 nós vamos calcular, né? Só basta pegarmos o 6 e dividirmos por 4. 6 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. 6 menos 4, 2. Se o resto é 2, nós vamos lá na potência, que o expoente é 2, nesse caso aqui, ó, i ao quadrado. E no lugar dela nós vamos colocar o menos 1. Não é isso? Se o resto é 2, nós vamos colocar o menos 1. Então, no lugar do i elevado a 6, só basta colocarmos menos 1. Então, galerinha, até aqui tudo bem, né? Nós ficamos com duas multiplicações e uma subtração. Vamos resolver a multiplicação primeiro. I vezes raiz de 5, raiz de 5i. Menos 6 vezes menos 1, multiplicamos o sinal, menos vezes menos, mais 6 vezes 1, 6. Nós podemos somar a raiz de 5i mais 6? Não, né? Porque aqui nós temos um número complexo que possui uma parte real e uma parte imaginária. Então, nós não conseguimos somar parte real com parte imaginária. Então, concluímos, galerinha. O determinante daquela matriz lá em cima é raiz de 5i mais 6. E só para relembrar mais uma vez, a parte real desse determinante é 6 e a parte imaginária é igual a raiz de 5i. Então vejam só, nós pegamos um probleminha de matrizes, de determinantes e utilizamos números complexos. Então qualquer dúvida, galerinha, é só falar. Tem uma questionalista que é bem parecida com essa também e eu sugiro que vocês respondam, tá certo? Não se esquece de se inscrever no canal e valeu!